Meus irmãos, nós estamos aqui em um pequeno auditório. Conseguimos colocar aqui, de uma forma assim confortável, mais ou menos aí 320 pessoas por celebração. Você consegue perceber que num lugar como esse, pequeno assim, que está todo mundo próximo um do outro, qualquer movimento é perceptível, sim ou não? Qualquer movimentozinho pode roubar a nossa atenção. E muitas vezes isso acontece no momento em que Deus está para liberar algo sobre a nossa vida, mas de repente, pum, aquilo se perde. Por quê? Porque algo chamou a nossa atenção, tirou o nosso foco. Então, eu queria te fazer um pedido. Se for possível para você, eu queria que você evitasse se deslocar durante a palavra. Que você aí segurasse um pouquinho, não é uma palavra tão longa, para que você não deixasse de receber nada que o Senhor tem para liberar e também não acabe sendo alguém que pode acabar tirando o foco de alguém por causa de uma movimentação que poderia ser para um outro momento. É claro que, às vezes, vai ser necessário por algum motivo, você precisa se movimentar, tá? Você tem que ver alguma coisa com o filho lá em cima, alguma situação que aconteceu. Se isso acontecer, eu vou te pedir para você evitar passar aqui na frente. Você pode ir pelas áreas periféricas, vai pelos cantos e você se movimenta e aí você consegue assim fazer da melhor forma possível. Tem um outro negócio também chamado celular. É um negócio assim que foi criado assim e colocaram um ímã assim que tem um poder de atração muito grande. Impressionante, eu não sei o que eles colocaram ali. Né? Mas ele tem alguma coisa que puxa a gente. Então, a gente foca em alguma coisa, de repente, vem a notificação. De repente, vem alguma coisa. O diabo manda um monte de notificação na hora da palavra, irmão. Impressionante. Ele trabalha nessa hora de um jeito. Nossa, ô bichinho dedicado, né? Complicado. Então, assim, o que eu vou te pedir? Tenta evitar. Tenta, assim, deixar no bolso. Eu costumo dizer que, se for uma emergência, vai ligar, não vai ser mensagem. Já ouviu alguém infartando? Ó, vem cá, estou infartando pelo WhatsApp. Vai ligar, não vai? Vão dar um jeito de te encontrar. Não vai acontecer isso não, em nome de Jesus. É só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. Mas, o que a gente faz? A gente deixa ali. Por quê? Porque você só tem essa oportunidade de Deus falar com você. Essa é a oportunidade. Deus pode te dar hoje uma chave que, quando você colocar na porta, vai destravar coisa que você nem imagina. Mas aí vem a notificação, né, do miserável do teu ex, né? O miserável vai te procurar agora, não é do culto. Não vale nada, miserável. Aí está lá. Aí você perde o teu foco, já lembra de um monte de coisa, e aí, pum, Deus fala, se manifesta, e você não percebe. Quem entendeu, gente? Então, assim, vamos tentar focar o máximo possível, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando. Amém? Bom, eu quero falar hoje sobre a interferência de Deus nas nossas vidas. Eu não sei o quanto que você acredita que Deus interfere no mundo, na sua vida, na sua história. Sobre essa questão, existem duas verdades, duas frentes, dois conceitos. O primeiro conceito é o deísmo, que diz que Deus criou o mundo e saiu de cena e disse: vocês podem fazer o que vocês quiserem, viver do jeito que acharem melhor, o que der na cabeça vocês fazem, e no final a gente vê o que acontece. No final, a gente vê no que vai dar isso tudo. É o deísmo. Muitas pessoas vivem assim. Não é que não acreditam na existência de Deus, mas o fato dele existir e ter criado o mundo não muda nada para elas, porque elas não têm uma intencionalidade para entender o que Deus espera delas nesse mundo. Não são intencionais para buscar, para entender, para discernir a vontade de Deus. A segunda corrente é o teísmo, que defende que Deus não apenas criou o mundo e tudo que nele há, mas continua com as rédeas da história, governando o mundo, trabalhando para que todas as coisas possam convergir para o cumprimento dos seus propósitos que já foram estabelecidos muito antes do mundo ser criado. Ou seja, não existe acaso, mas existe uma orquestração de Deus
movimentando o mundo para que então se cumpra o que ele estabeleceu. Esse é o deísmo. A minha pergunta para você é: em que você acredita? Você acredita na interferência de Deus? Será que ele interfere mesmo no mundo, na nossa casa, nos nossos negócios, na nossa história? Será que ele interfere na vida de pessoas, na minha vida, na sua vida? Será que esse negócio que você tanto ouve, de que nós devemos buscar Deus, orar, ler Bíblia, ter um relacionamento com o transcendente, jejuar, ter uma igreja, ter um compromisso, será que isso é verdadeiro mesmo? Ou será que isso é invenção de líder religioso para de alguma forma ganhar o coração das pessoas e conseguir o que quer? É uma pergunta que eu faço. Nós precisamos entender isso. E para entender isso, eu quero ler com você um texto muito importante da palavra, que está no livro de Atos, no capítulo 8. Atos, capítulo de número 8. E eu vou ler do verso 26 ao verso de número 39. Inclusive, para quem participou desse grande projeto que foi o Casa de Fé, um projeto assim que, meu Deus, marcou a história da nossa igreja, quantos milagres, quantas conversões, quantos parentes, familiares e amigos se rendendo a Jesus, muitos vão se batizar sábado agora, uma coisa assim, assustadora no sentido positivo, algo lindo o que nós vivemos. Você abriu a tua casa por 4 semanas, 4 semaninhas, de 52 que o ano tem, 4 semanas, por 60 minutos, para falar de Deus para alguém. E olha o que Deus fez nesse tempo, foi tremendo o que aconteceu, que projeto lindo do Senhor. E nessa última semana nós acabamos falando um pouquinho desse texto. E eu quero ler esse texto para você. Você encontrou aí? Diz assim o texto: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: que Espírito é esse? Espírito Santo. Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você que está lendo no digital aí, tem alguém que não tem esse versículo na sua leitura? Não tem, né? Deixa eu te falar uma coisa. Tome muito cuidado com a Bíblia digital. Sempre confirme na Bíblia física, Bíblia de papel. Porque em alguns aplicativos você vai encontrar versículos que estão faltando. E quando você vai procurar entender por que isso está acontecendo, a justificativa é que alguns manuscritos não revelam com clareza que essa parte realmente foi inspirada. Então, o autor, daquela porção ali do aplicativo decidiu que esse versículo não deveria aparecer. Só que homem nenhum tem autoridade para fazer isso. Tá bom? Ok? Nenhum tem. Então, você sempre confirma na Bíblia física, para você não acabar perdendo algo que o Senhor tem para você. Inclusive, essa parte do texto é fundamental. Porque ele pergunta assim:
que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos documenta o início da era da igreja. A partir de agora, o reino de Deus se estabeleceria através da igreja, que é representada por todos aqueles que confessaram publicamente que Jesus é Senhor das suas vidas. Esse livro também documenta o início do protagonismo do Espírito Santo, que capacita a igreja para cumprir a missão que Deus deu. Inclusive, o Espírito Santo é muito presente em cada relato desse livro, nos mostrando que uma vida cristã sem o Espírito Santo não é possível. Nós precisamos do Espírito Santo para viver aquilo que o Senhor espera das nossas vidas. E no capítulo 8, que é o capítulo que nós lemos, nós temos um momento muito significativo no livro de Atos, porque para quem conhece esse livro, você sabe que no capítulo 1 Jesus dá uma ordem antes de ascender aos céus. Ele diz para os discípulos que eram a igreja naquele momento, fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Era uma ordem de Jesus. O evangelho deveria se espalhar pelo mundo inteiro. Mas já haviam passado 7 capítulos do livro de Atos e a igreja permanecia em Jerusalém. Até que no capítulo 7, Estevão morre por apedrejamento, uma grande perseguição é desencadeada sobre a igreja e a igreja é obrigada a fugir e vai se refugiando em regiões vizinhas, e dessa forma o evangelho sai de Jerusalém, chega à Judéia, Samaria, chega no Brasil, chega na minha vida e chega na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E no capítulo 8, nós temos esse grande momento, porque agora o evangelho saiu das fronteiras da pregação somente aos judeus e agora é pregado a todas as pessoas. E através de homens comuns como eu e você. E um desses homens, Filipe, um diácono, que foi escolhido em Atos 6 para ser um dos diáconos da igreja do primeiro século, ele chega em Samaria e ali ele começa a pregar o evangelho. Só que não é apenas uma pregação, acontece um avivamento naquela localidade. As pessoas começam a responder à pregação de uma forma sobrenatural. Uma multidão começa a se render a Jesus e muitos milagres acontecem enquanto Filipe estava ali pregando o evangelho e abençoando as pessoas daquela cidade. Era algo impressionante. Mas o texto conta que, nesse mesmo momento, um anjo do Senhor aparece a Filipe e diz: Filipe, eu quero que você saia do meio desse avivamento e você siga para a estrada que liga Jerusalém até Gaza, porque eu tenho algo a fazer na sua vida, nessa localização geográfica. Eu quero que você vá para lá. E Filipe segue. Deus interfere na vida dele, ele permite a interferência de Deus e ele segue para essa localidade. E quando ele chega lá, ele vê uma carruagem passando. E nessa carruagem estava um eunuco etíope, um cara do alto escalão do governo da Etiópia. E ele estava retornando de Jerusalém, uma cidade na qual ele tinha ido para adorar a Deus. Abrindo um parêntese, o eunuco é alguém que foi castrado ou voluntariamente decidiu se abster da atividade sexual por um propósito específico. Quando você lê lá em Mateus 19:12, Jesus menciona 3 tipos de eunucos: os que nasceram assim, os que foram feitos eunucos por outros e os que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Eles decidiram voluntariamente pelo celibato em prol de se voltar somente para o Senhor. É algo bem específico, mas muito mais importante do que entender sobre o que é um eunuco,
é entender o que aconteceu na vida desse eunuco. Porque o texto conta que ele estava voltando de Jerusalém, lendo uma porção dos escritos do profeta Isaías. E ele não estava entendendo muito bem. Então, quando Filipe chega ali, o Espírito Santo manda ele se aproximar da carruagem, ele vê o eunuco lendo sobre o profeta Isaías, ele faz uma pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E aí o eunuco diz: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Levantou a bola, né, irmão? Que nem um monte de gente perto de você está levantando a bola para você compartilhar a palavra. Você está cortando? Você está fazendo? Quantas pessoas você conhece que têm sede, fome, interesse pelas coisas espirituais? Estão buscando entender. E estão tentando entender. E às vezes estão se confundindo. Gente perto de você, trabalha com você, mora perto de você, está na tua família. Pessoas como aquele eunuco. Então Filipe começa a explicar o centro do Evangelho, o principal do Evangelho. E o texto diz que aquele eunuco se converte. Eles estão na carruagem, ele olha para o lado e ele vê água. E ele diz assim: tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Filipe diz: você pode, se você crê em Jesus de todo o coração. Qual foi a resposta dele? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O texto conta que ele se batiza, ele sai das águas cheio de alegria, com uma felicidade gigantesca. Filipe segue o caminho dele e aquele homem volta para o continente africano. E os historiadores hoje encontraram um consenso de que, muito provavelmente, esse foi o primeiro africano alcançado pelo Evangelho, que chegou naquele continente compartilhando as boas novas, e poucos anos depois a primeira igreja foi estabelecida na África. Tudo isso por quê? Porque 2 homens permitiram que Deus interferisse nas suas vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você tem percebido que Deus tem buscado interferir na sua vida? Será que você tem sido sensível a isso? Será que você entendeu que esse culto, essa celebração, é Deus interferindo na sua vida e querendo te direcionar para alguma coisa? Eu quero falar hoje sobre a interferência de Deus. E eu aprendo nesse texto, em primeiro lugar, que Deus usa meios distintos para se comunicar conosco e interferir na nossa vida. Ele usa meios distintos. Deus não fala sempre da mesma forma. Ele não se manifesta sempre da mesma forma que se manifestou. Deus tem uma forma específica. E para isso, eu preciso que você entenda que a interferência de Deus trabalha juntamente com a cooperação humana. Como assim, pastor? Eu preciso falar de 3 conceitos com você bem rapidamente. O primeiro é a vontade geral de Deus. O que é a vontade geral de Deus? Deus deseja, como diz em 1 Timóteo 2, 3 e 4, que todos sejam salvos e tenham o pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus para todas as pessoas aqui presentes hoje e que habitam nesse mundo. A vontade geral de Deus é que todos sejam salvos. É o que Ele deseja para todas as pessoas. Mas há também a vontade específica de Deus, que é o que Deus quer para o Vitor, o que Deus quer para a Kelly, o que Deus quer para a Marcela, o que Deus quer para o Jonathan. Uma vontade específica. O que Ele quer para o Gessiel não é o mesmo que Ele quer para mim, é algo específico, que está conectado à vontade geral dEle. Quem está acompanhando, gente? Mas há uma terceira vontade, que é a vontade permissiva de Deus, que diz respeito ao que eu e você fazemos diante do que Deus quer na sua vontade geral e na sua vontade específica. Por exemplo, Deus quer que você, raposo, seja salvo. Deus também quer que você seja um grande empresário. Mas quem decide se vai ser ou não é quem? Você. É você que pode dizer: Deus, eu não quero. Ou você pode dizer: Deus, eu quero. É o poder de decisão, o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, querido, eu preciso concluir dizendo 2 coisas. Primeiro, toma cuidado para você não dizer que isso aconteceu porque Deus quis. Porque muita coisa que está acontecendo na nossa vida não é porque Deus quer, é porque Ele permitiu, porque você escolheu viver. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. E segundo, que quando nós escolhemos viver pela vontade permissiva,
quando nós somos independentes da vontade de Deus, nós fazemos o que nós queremos. O maior problema disso tudo é que nós assumimos todas as consequências. Mas quando nós nos submetemos à vontade geral e específica de Deus, fica tranquilo, porque o Deus que aponta é o mesmo que paga a conta. É o mesmo que garante você. É o mesmo que te provê, que te sustenta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está vivendo a vontade permissiva ou está vivendo a vontade geral e a vontade específica do Senhor? E o que acontece nesse texto é exatamente isso. Porque o texto conta que Deus enviou um anjo. Ele enviou um anjo. Irmão, era um anjo mesmo. É literal. Um anjo apareceu. E chegou para ele e disse: Filipe, eu quero que você saia do meio desse avivamento, desse mover todo que está acontecendo. E eu quero que você vá para uma estrada que liga Jerusalém até Gaza, um lugar deserto. Eu vou te dizer o que eu vou fazer com você lá, eu só quero que você vá. Ele chega para ele diretamente, através de um anjo, o que nós chamamos de revelação sobrenatural. É quando Deus usa meios sobrenaturais para se revelar ao homem. Um anjo aparece. Existem outros meios sobrenaturais. Algumas pessoas têm visões, outras pessoas têm sonhos. Algumas pessoas já testemunharam que ouviram a voz de Deus de forma audível. Eu não tenho esse testemunho. Algumas pessoas têm. Deve ser algo impressionante. São formas de Deus falar. Uma outra forma são as impressões do Espírito Santo. Sabe quando você sente que deve falar alguma coisa? Sabe quando você sente que deve fazer alguma coisa? Quando Deus está te dando uma impressão, Ele não está falando diretamente, audivelmente, mas você está se sentindo movido a fazer alguma coisa. São impressões. Nós temos vários exemplos de manifestações sobrenaturais de Deus para se comunicar com o homem. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando Moisés está no deserto e é chamado por Deus para ser o libertador do povo, como é que Deus aparece e se comunica com ele? Através de uma sarça ardente. Chamou a atenção, né? Só podia ser Deus. Que negócio sobrenatural. No Novo Testamento, nós temos Pedro na casa de Simão, que sobe no terraço e ele tem uma visão. E nessa visão, Deus redireciona ele para pregar o evangelho também aos gentios, e não apenas aos judeus. Uma visão. Algumas pessoas têm experiências assim. E o texto conta que, além de uma revelação sobrenatural que fez com que um anjo aparecesse para Filipe, quando Filipe chega naquela estrada, ele vê uma carruagem. E o texto diz que o Espírito do Senhor disse para ele: aproxime-se da carruagem. Pastor, foi de forma audível ou foi uma impressão? Eu não sei. Eu só sei que ele teve certeza, de forma sobrenatural, que Deus estava dizendo para ele se aproximar daquela carruagem. Era Deus falando com ele. E aí, na sequência dos relatos, nós vemos Deus também interferindo e se comunicando com o eunuco, porque o texto conta que ele estava lendo a palavra. E uma das principais, ou melhor, a principal forma de Deus se revelar ao homem é através da palavra, da Bíblia. E ele estava lendo a Bíblia. Ele estava lendo um trecho de uma profecia do profeta Isaías. Deus estava falando com ele. Ele não estava entendendo muito bem, mas ele sabia que Deus estava querendo mostrar alguma coisa. Então Deus usa uma outra forma para completar aquilo que estava falando com aquele homem. Ele manda uma pessoa. Ele manda Filipe. E Filipe chega lá e fala: você está entendendo? Tô não, vou te explicar. E ele resolve. Deus usa pessoas para falar comigo e com você. Você sabia disso? Inclusive, Ele está me usando agora para falar diretamente com você. Ele usa o teu cônjuge, às vezes usa um filho, às vezes usa um pai, uma mãe, às vezes um funcionário, um colaborador, às vezes é uma pessoa que vai uma vez por semana na tua casa para fazer uma faxina e do nada libera uma palavra sobre a sua vida. Acontece. Deus usa pessoas. Você é usado por Deus para abençoar pessoas, para se comunicar com pessoas. Deus usa. Ou seja, para resumir essas formas distintas, esses meios distintos, eu posso dizer que Deus se revela de forma sobrenatural, através de visões, sonhos, revelações diretas de pessoas, impressões, anjos e tantas outras coisas. Ele fala pela palavra, que é a forma mais clara e direta de Deus falar. Tem gente que às vezes fala assim: pastor, eu queria ser como essas pessoas que dizem que Deus fala todo dia com elas. Sabe o que essa pessoa está dizendo para mim quando fala isso? O que ela não lê todo dia?
Se você ler a Bíblia todo dia, Deus vai falar com você todo dia, irmão. E vai exatamente no que você precisa ouvir. É assim. Se revela todo dia, todo dia. Deus também fala pelas circunstâncias, porque quando a gente não ouve a Deus pela palavra, muitas vezes Ele usa as circunstâncias. Como assim, pastor? Deus chega para Jonas, um profeta, e fala, eu quero que você vá pregar em Nínive. Deus falou com ele entendeu, ele só não quis obedecer. E aí Deus começa a gritar através das circunstâncias, porque ele entra numa embarcação, uma tempestade, um negócio louco acontece, e ele fica desesperado, todo mundo se desespera, jogam ele no mar, ele é engolido por um peixe. Irmão, a coisa sai do trilho totalmente. Sabe por quê? Porque ele não ouviu Deus na palavra, então Deus começou a falar pelas circunstâncias. E ali, ele decide obedecer a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é o Jonas que sai da barriga do peixe ou o Jonas que ainda está dentro do peixe? Porque se você não decidir obedecer a Deus, pode ser que tenha um peixe só te esperando para te engolir. Ou talvez você já esteja dentro da barriga dele. Mas que bom que você está aqui, que você vai sair dessa barriga hoje, você vai para o lugar que Deus tem para você, vai cumprir os propósitos que Ele tem para você, e o nome dEle vai ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Como isso é importante. E Deus também fala através de pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa, o mais importante disso tudo é que é Deus que escolhe a forma com a qual Ele se revelará ao homem. Não somos eu e você que escolhemos. Nós não podemos determinar como que Deus vai falar com a gente. Pastor, por que isso é tão importante? Porque algumas pessoas engessaram a forma de Deus se comunicar com elas. Por exemplo, tem pessoas que se não for um profeta pentecostal que usa eis que te digo, ele não vai entender que é Deus. Se não tem uma manifestação sobrenatural, se não tem algum efeito assim pirotécnico acontecendo, se não tem um milagre, se não tem uma sensação, ele não reconhece que é Deus. Ele desvaloriza o que está sendo falado, porque ele depende de manifestações sobrenaturais para perceber a presença de Deus. E isso é muito sério, porque muitas pessoas estão vivendo desse jeito, estão buscando o sobrenatural, mas não vivem nem o natural. O principal não estão vivendo, não tem o contato que precisam ter. Sabe a que eu comparo isso? Aquela pessoa que quer emagrecer sem mudar os hábitos. Ela quer usar outros meios, sem mudar os hábitos. Qual o problema disso? O problema é que, se não mudou os hábitos, pode fazer cirurgia, pode tomar o Ozempic, pode usar de tudo, irmão. Pode usar de tudo. Mas se não mudou os hábitos, o que vai acontecer? Daqui a pouco, aquele volume, né, que às vezes aparece, né, ele começa a voltar. Por quê? Não mudou os hábitos. Pastor, o que isso tem a ver com vida espiritual? Tem muita gente que quer ter acesso a quem tem intimidade com Deus, mas não quer pagar o preço de ter a sua própria intimidade com Ele. Não quer acordar mais cedo para orar. Não quer acordar mais cedo para ler Bíblia. Não passa tempo. Lê o versículo do dia e se satisfaz. Mas sabe de tudo que está acontecendo nas redes sociais. Não quer renunciar ao pecado. Não quer buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Não quer ser discipulado, não quer viver na comunhão da igreja, não quer viver o processo como tem que viver, e acha que vai ser íntimo de Deus. Não vai ser, porque Deus não dá atalhos para a gente. Ele dá um caminho, e nesse caminho tem um preço a ser pago. Quem é que está entendendo, gente? E isso é muito sério para a gente entender. Há um processo. Eu queria que você entendesse algo. Nem sempre Deus opera no extraordinário. Muitas vezes Ele opera no ordinário. Como assim, pastor? Muitas vezes Deus vai se revelar com você acordando, abrindo a sua Bíblia e orando simplesmente, Deus, por favor, fala comigo. E se ajoelhando na sua cama, na sua sala e dizendo, Deus, a parte mais importante do meu dia chegou, porque eu estou diante da tua presença. Coisas ordinárias, atitudes ordinárias, que vão abrir caminho para realizações extraordinárias. É no ordinário que nós construímos o extraordinário. É no dia a dia. Mas tem gente que acha que vai ver anjo o tempo inteiro. Irmão, você lê a Bíblia, você vê anjo falando com o homem o tempo inteiro. Nem na Bíblia é assim. Por que vai ser assim hoje? E nós temos que pensar nisso. Nós não podemos engessar Deus, Ele só pode fazer desse jeito. E isso é muito sério. Muitas pessoas estão vivendo essa realidade. Agora, eu também preciso falar do outro lado da moeda. Porque tem gente que também, quando vê o sobrenatural, sempre se escandaliza.
Fala assim, não, isso aí, esses movimentos, essas coisas aí, não, isso não é de Deus, não. Não, é doutrina. Cadê a doutrina? Cadê a doutrina? Irmão, tem gente que tem muita doutrina, só não tem poder. Só não tem a unção do Espírito sobre a sua vida, mas está cheio de doutrina. E fica engessando Deus. Não, Deus não pode se manifestar assim. Não, o que está acontecendo aqui? Irmão, Deus não pode ser colocado numa caixinha onde Ele só faz o que a gente acha que Ele tem que fazer ou o que Ele sempre fez. O nosso Deus é uma fonte inesgotável, Ele tem experiências maiores para você, Ele tem novas manifestações para você e Ele quer fazer isso a partir de hoje na sua vida. Nós precisamos tirar Deus da caixa. Fala para o teu irmão, tira Deus da caixa, irmão. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes estamos tentando manipular Deus. Que é isso, pastor? Nunca fiz isso. Fez não? Ô Deus, assim, eu não sei se o senhor quer que eu namore com essa pessoa ou não, mas eu vou pedir para namorar com ela. Se ela disser sim, é porque o senhor aprova. Se ela disser não, é porque o senhor reprova. Essa é a minha forma de entender o Senhor. Sabe, Deus, eu não sei se o senhor quer que eu entre nesse investimento, não, com esse parceiro aí. Eu vou na reunião. Se der tudo certo e a gente fechar o contrato, é porque o Senhor aprova. Mas se der tudo errado, é porque o Senhor reprova. Irmãos, quantas pessoas que estão querendo manipular a Deus, como se Deus pudesse ser manipulado. E esse é um perigo muito grande. Pastor, não pode acontecer assim, não? Já aconteceu na Bíblia. Gideão pediu umas confirmações ali para Deus, mas não é sempre assim que acontece. Geralmente, Deus vai trabalhando no relacionamento. Lá em Efésios diz que nós não temos que entender a vontade de Deus, nós temos que discernir, dar trabalho. É um preço, não é fácil, não é tão simples, nem tudo está tão claro. Nós temos que fazer um processo, viver um processo, ter um relacionamento. É assim que acontece. E muitas vezes a gente se confunde com essa manipulação, porque o diabo também abre portas, sabia? Ele também dá oportunidade. Ele também fecha a porta. Por que ele faz isso tudo? Para nos confundir. E tem gente entrando por porta que acha que foi Deus que abriu, mas foi o diabo. E isso é muito sério. É muito sério. Quem determina como Deus tem que falar é Ele. É Ele. Ele que determina. E o mais importante de todas essas formas de revelação de Deus é que todas elas devem estar de acordo com a palavra. Se foge da doutrina da palavra, então é algo que Deus não aprova. Tem alguém entendendo, gente? Pastor, por que Deus não faz do jeito que eu quero, não se comunica comigo do jeito que eu quero? É simples, porque Deus não quer filhos mimados, que só se submetem a Ele quando as coisas acontecem do jeito deles. Deus quer filhos obedientes, que seja qual for o processo, estão com Ele, porque não abrem mão da presença e da aprovação dEle em tudo que fazem nas suas vidas. E sabe o que aconteceu nessa história? Filipe e Eunuco fizeram exatamente o que Deus disse para fazer. E é por isso que propósitos incríveis se cumpriram através da vida deles. Amém? Segundo, eu aprendo nesse texto que a interferência de Deus está relacionada à obediência imediata. Você pode repetir comigo? Obediência imediata. Olha o que diz o verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Ele foi. O texto conta que na mesma hora que Deus mandou o anjo e disse para Filipe: levante-se e siga para a estrada que liga Jerusalém a Gaza. Na mesma hora, Filipe partiu, ele foi. Você viu no texto Filipe perguntando: Deus, mas como assim? Eu estou no meio de um avivamento aqui, inclusive sou eu que estou pregando. Não tem como o senhor enviar outra pessoa, não? Depois eu posso até ir, pode ser amanhã, não? Ô Deus, não tem um momento melhor para isso acontecer, não? Ah, Deus, deixa eu te perguntar, mas eu vou para lá para fazer o quê? Como assim? Como é que eu vou sair? Você acha que eu vou sair daqui só porque você disse para eu ir? O que vai acontecer lá? Me fala, você viu isso acontecendo, irmão? O texto diz que ele simplesmente levantou e partiu. Ele obedeceu imediatamente. Ele não questionou, ele não procrastinou a obediência dele. Ele não esperou um momento melhor para obedecer. Porque tem gente que fica assim: ah, pastor, vai chegar um momento melhor para obedecer a Deus. Vai chegar não, irmão, o momento é agora. Deus não está esperando obediência amanhã, Ele está esperando obediência hoje.
Começa agora, não é depois. Nós não vemos Filipe questionando. Sabe quando Deus dá uma direção, nós dizemos, Deus, mas por que eu? Deus, mas por que desse jeito? Por que essa pessoa? Por que nesse lugar? Por que tem que ser agora? Não pode ser depois, não. Deus, depois eu vou. No próximo batismo eu me batizo, aí em novembro, Deus, eu vou esperar mais um tempo. Sabe, depois eu abro minha casa para uma célula. Sabe, depois eu termino esse relacionamento. Sabe, depois eu dou esse passo da minha carreira. Sabe, depois eu decido obedecer no meu ministério, depois eu faço isso, Deus, no momento melhor. Filipe não fez isso, e porque ele não fez isso, porque ele obedeceu imediatamente, os propósitos que Deus queria cumprir, começaram a se cumprir imediatamente. Imediatamente. Ele não perguntou para Deus, Deus, mas o que vai acontecer depois que eu for? Não, ele foi direto. Quais propósitos começaram a se cumprir? O primeiro foi a salvação do eunuco etíope. Foi esse. O primeiro propósito. Deus não disse assim para Filipe, olha Filipe, você vai sair daqui, você vai para a estrada que liga Jerusalém a Gaza, lá você vai ver uma carruagem passando, você vai se aproximar dela, você vai encontrar um eunuco etíope, um oficial do alto escalão do governo etíope, você vai subir na carruagem dele, você vai dar uma volta de carruagem, olha que chique, lá você vai pregar o evangelho para ele, ele vai se converter, vai aparecer um rio do nada, você vai batizar ele vai sair feliz da vida e eu vou cumprir o propósito. Foi isso que Deus falou para ele? Deus disse, sai daqui, vai para Jerusalém, para a estrada que te conecta com Gaza. Ele só falou isso, ele não contou todo o processo. Deixa eu te perguntar, por que você acha que ele vai contar para você? Na verdade, se Deus contasse para a gente como vai ser todo o processo até alcançar o que nós sonhamos, a gente ia dizer, Deus, leva mal não, mas escolhe outra pessoa aí. José, Deus fala para ele, você vai ser um grande líder. Mas do momento em que ele recebeu essa direção, até se tornar governador do Egito, o que ele passou de perrengue naqueles 13 anos, irmão, ele não comeu só o pão que o diabo amassou, não, irmão. O diabo amassou, pisou, não sei mais o que fez ali. Se Deus dissesse que ia ser assim o processo, José ia falar assim, Deus, aqui, eu nem queria ser político, nem tinha esse sonho não, Senhor, está tudo certo. Se Deus chegasse para Davi e dissesse para ele assim, aqui, você vai ser rei, tá bom? Mas no meio desse processo você vai ter que matar um gigante de quase 3 metros de altura, que todo mundo tem medo, você vai ter que fugir por muito tempo do teu rei que vai tentar te matar de todas as formas, tu vai passar fome, vai passar perrengue, a coisa vai ser feia, mas depois você vai ser rei. Sabe o que Davi ia dizer para ele? Ô Deus, não é possível, com tanta gente que você criou, não tenha outro homem segundo o teu coração para o Senhor levantar. Vai procurar, eu te ajudo a achar, quer que eu te ajude? Eu te ajudo. Sabe quando você fala assim, cara, você vai liderar a célula, ô pastor, tem uma pessoa na célula que é muito mais preparada que eu. Sabe, assim, ele é assim, ó, nossa, mas fala bem demais. É assim. É quando a gente passa a bola que é para a gente para outra pessoa. É o que acontece. Então, queridos, Deus não vai mostrar todo o processo. O que Ele espera é obediência imediata. E quando você obedece imediatamente, Deus começa a cumprir os seus propósitos imediatamente. Sabe quando algumas pessoas perguntam assim, nossa, como é que as coisas acontecem tão rápido na vida de fulano? Nossa, a vida dele flui. Que coisa é essa? Você vai olhar para a vida do fulano, ele tem uma coisa que às vezes essa pessoa não tem. Ele obedece. Quando Deus fala, ele faz. Quando Deus diz não, ele aceita o não. Quando Deus diz sim, ele aceita o sim. Ele obedece o que Deus direciona. A verdade é que nós temos 2 perfis de pessoas hoje aqui. As pessoas que obedecem a Deus e as pessoas que procrastinam a decisão de obedecer a Deus. Deixa eu te fazer a pergunta, quem é você? Qual dessas pessoas você é? Qual desses perfis é o seu perfil? É uma pergunta que eu faço. Deus não vai te dar mais garantias. Deus não mostra todo o processo. Tem muita gente esperando isso. Tome cuidado. Algumas pessoas às vezes reclamam da falta, da interferência de Deus na sua vida. Por que Deus não fez isso na minha vida, na minha empresa, no meu ministério, na vida do meu filho, nessa situação? Para responder isso, me lembro do que eu compartilhei com os homens ontem no churrasco, quando eu falei sobre Gideão. Deus chega para Gideão e fala, ô Gideão, eu estou te chamando para ser um poderoso guerreiro que vai libertar o meu povo.
Só que Gideão olha para a realidade do povo, e o povo estava há 7 anos vivendo em cavernas, escondido dos midianitas. Quando eles plantavam alguma coisa, os midianitas iam lá e roubavam toda a colheita, passando fome, um perrengue só. Aí Gideão fala assim, Deus, se o Senhor estivesse conosco mesmo, a gente não estava passando por isso. O que isso está acontecendo? Sabe qual a resposta de Deus? Porque vocês sabem o que eu espero de vocês. Vocês só não decidiram obedecer, vocês são idólatras. Vocês têm outros deuses. Vocês estão colhendo fruto da procrastinação, da obediência a mim. É isso que está acontecendo. E tem gente que está hoje vivendo em cavernas, sofrendo, porque está colhendo os frutos da decisão de procrastinar a obediência a Deus. Tem alguém me entendendo, gente? Tem coisa que não acontece porque a gente não decidiu obedecer. Eu me lembro até de um militar da Marinha do Brasil que uma vez contou que um capitão de corveta o convocou para estar na presença dele. E quando ele foi responder à convocação, ele disse, capitão, eu vou só entregar esses utensílios no destino que eu tenho que entregar e depois eu vou me apresentar ao Senhor. Sabe qual foi o resultado? Ficou o fim de semana inteiro preso na base naval. Ainda teve que responder no livro de transgressões. Porque o capitão não chamou ele para se apresentar depois que ele terminasse aquela demanda. Ele chamou para se apresentar naquela hora. Foi o que aconteceu. Hoje quem está te chamando não é o capitão, não, é o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores, é o general, é o Todo-Poderoso. E Ele está dizendo, eu não estou esperando daqui a 6 meses, daqui a uma semana ou no próximo dia que você se sentir melhor. Eu estou te chamando para me obedecer agora. Eu quero te libertar. Eu quero te tirar dessa prisão. Eu quero te colocar aonde eu sonhei para você. Eu tenho uma posição para você estar. Não procrastine. Eu lembro de Jesus também falando com uma pessoa que nós não sabemos o nome. Ele diz, vem me seguir. Aí ele chega para Jesus e fala assim, ô Jesus, deixa eu só enterrar meu pai, depois eu te sigo. Qual foi a resposta de Jesus? Deixe os mortos sepultarem os mortos. Nossa, pastor, insensível Jesus. Não é insensível não, ele só estava ensinando o princípio. Ou ele é uma prioridade, ou ele não é nada para você. Ou você obedece imediatamente a Deus, ou você não leva Deus a sério. Ele estava ensinando o princípio, direto. Ele é muito claro, ele é muito objetivo. Jesus quer ser prioridade. Obediência imediata cumpre propósitos imediatos. Deus não espera apenas a nossa obediência, Ele espera a obediência imediata. Se você recebeu, você fala, recebi, pastor. Só a cajadada, pastor. Penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que a interferência de Deus é progressiva. Olha os versos 35 a 38. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui é água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Entenda uma coisa importante, querido. Deus não cumpre o plano completo dele na nossa vida na primeira interferência. Deus tem um tempo, uma forma, Ele tem um processo específico para nos preparar para o cumprimento pleno do plano que Ele tem para cada um de nós. E o texto deixa claro que Deus já estava interferindo na vida daquele eunuco há um tempo, porque pelo menos religioso ele já era, porque o texto conta que ele sai da Etiópia, ele sai da África, ele vai até Jerusalém para adorar a Deus, e agora ele estava voltando de Jerusalém, de volta para sua casa, dentro de uma carruagem, lendo a palavra de Deus. Deus já estava interferindo na vida daquele homem. Isso já estava acontecendo. Ele já tinha algum nível de obediência. Então, Filipe chega e Deus interfere com mais profundidade, porque agora ele dá clareza sobre verdades espirituais incontestáveis. Ele apresenta o plano de salvação da humanidade. Ele é direto, ele é muito claro.
O texto não conta todos os detalhes desse diálogo, mas com certeza ele falou com esse eunuco sobre o batismo, porque quando eles passam perto de um local que havia água, alguma coisa na memória do eunuco o lembrou de que o batismo era algo fundamental. Então ele disse: ô Filipe, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E Filipe responde: você pode, se crer em Jesus de todo o coração. E ele responde: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Filho de Deus. E o texto conta que ele foi batizado, porque a revelação de Deus é progressiva. Agora eu te faço uma pergunta. Filipe perguntou para o eunuco assim: vem cá, antes de você se batizar, fale para mim sobre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. A igreja vai ser arrebatada antes ou depois da tribulação? Haverá tribulação? Ele perguntou isso para ele. Ele chegou para ele e perguntou: ô eunuco, me fala sobre a doutrina do Espírito Santo. Disserte para mim sobre os dons espirituais. Ô Filipe, vem cá, quantos livros tem no Antigo Testamento? E no Novo Testamento? Vem cá, qual é a mensagem central do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Irmão, ele perguntou alguma coisa dessa para eles? Para ele? Ele só falou assim: se você crê em Jesus de todo o coração, você pode se batizar. Ele chegou para ele e perguntou: aqui, tem a lista de pecados aqui, você vai preencher todos que você já cometeu. Aí eu vou avaliar se você pode se batizar ou não. Foi isso que aconteceu? Sim ou não? Não. Irmãos, ele chegou para ele e falou: a decisão do batismo é simples. O batismo é um ato de iniciação. É quando eu oficializo o meu compromisso com Jesus. Eu posso não entender tudo, e vou te falar a verdade, eu tenho 35 anos de caminhada cristã. Eu sou pastor há 8 anos e eu continuo sem entender tudo. Às vezes tu me pergunta umas coisas que tu me deixa numa situação. É assim, é assim. Se você quiser entender tudo, mudar tudo para se batizar, sabe quando você vai se batizar? Never. Na língua dos etíopes, brincadeira. Never. Nunca. Nunca vai se batizar, irmão. Porque Deus não tem fim, Ele é uma fonte inesgotável, você sempre precisará conhecê-lo com mais profundidade. Em todos os momentos, é assim que funciona. O que esse texto nos ensina é que o batismo é um ato de aceitação do Evangelho, enquanto o aprendizado é resultado do crescimento espiritual do cristão. Você não pode se confundir com dois termos, um é a conversão, o outro é a santificação. A conversão é quando eu faço uma conversão. Você está vindo aqui nessa rua, você pega essa rotatória e você volta para a sua origem. A conversão é Deus levando o homem de volta à sua configuração original. É quando Deus está te levando de volta. E nesse retorno, quando você começa, Deus inicia um novo processo que é a santificação, que vai durar até quando? Até que Ele venha. Até que Ele venha. É um processo. Mas se você não vive o passo a passo, você não consegue chegar ao fim. E o passo de alguém que afirma crer em Jesus é exatamente o que o eunuco disse: eu creio, eu quero me batizar, tem água aqui, me mergulha aí, Filipe. Dá um jeito, desce agora, para a carruagem. O batismo é isso, é um início, Sabe, o que eu quero dizer é que se você crê em Cristo Jesus e mesmo assim escolhe não se batizar, ou é por medo ou por pressão, porque por ignorância não é, porque eu estou pregando a verdade para você agora. Pastor, quem é que pode se batizar? Você reconhece que é um pecador? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e por isso afastados estão da glória, da presença de Deus. A Bíblia também diz, 3 capítulos depois, que o salário do pecado é a morte eterna. O pecado mata e mata para a eternidade. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele diz que tem alguém que resolve o problema do pecado. O teu dinheiro não resolve, a tua experiência de vida não resolve, os teus contatos não resolvem. Você pode conhecer todo mundo desse mundo, as pessoas mais importantes desse mundo, não conseguem resolver, porque a única coisa que satisfaz a sede do pecado é a morte. Então Deus decidiu resolver isso. Ele manda o seu filho, o seu único filho, para vir para essa terra, nascer como homem, crescer, se desenvolver,
passar pelas maiores dores que o homem pode passar e sofrer morte de cruz. Ele se tornou maldito no madeiro para que eu e você pudéssemos ser tornados benditos, feitos benditos. Ele morre. O preço do pecado foi pago naquela cruz. Mas ele não para ali, era apenas uma parte. O texto conta que ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele disse: a partir de agora, todos aqueles que crerem em mim, eu vou pagar a conta do pecado. E você pode ter o passaporte para o céu. Você não precisa mais viver o destino de morte que o pecado te leva. Se você crê nisso que eu falei, eu te espero sábado que vem para te batizar, dia 31, para a glória do Senhor Jesus. Tem que fazer o curso quarta-feira, tá? Só lembrando também esse detalhe aí. Importante. Mas o curso vai te ensinar o que eu acabei de falar. O curso de 1h30 eu resumi em 2 minutos. E aí você precisa entender e compreender. É por isso que eu declaro dezenas de vidas batizadas sábado agora para a glória do Senhor Jesus. Mas eu aprendo, em último lugar, que quando permitimos a interferência de Deus, propósitos que nem imaginamos se cumprem. No verso 39 nós lemos assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu, mas, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O que um oficial do alto escalão do governo de uma nação precisaria para se alegrar? Dinheiro tinha, acesso a todos os prazeres desse mundo com certeza teria, status ele tinha, mas o texto conta que ele foi tomado de alegria, não por causa dessas coisas que eu falei, mas porque ele se batizou, ele assumiu o compromisso dele com o Senhor. Irmão, não tem alegria nenhuma nessa terra que consiga superar a alegria de saber que os nossos pecados foram perdoados, de que nós temos uma morada eterna preparada para nós, de que nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, que interfere na nossa história, que é o Emanuel, é o Deus conosco, que é o Jeová Jireh, o Deus provedor, que é o Jeová Rafa, o Deus que cura toda dor, que é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que é aquele que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque Ele está comigo, e a vara e o cajado dele me consolam, me protegem. Esse é o nosso Deus, esse é o Evangelho. Não tem nada que nos alegra mais, não tem nada. Mas sabe um propósito que se cumpriu que Filipe não viu em vida? A Bíblia não conta isso, mas os historiadores são unânimes em afirmar isso, que aquele eunuco etíope foi o primeiro africano alcançado pelo Evangelho, e dali ele chega na sua nação e começa a compartilhar as boas novas. No 2º século, a primeira igreja africana é estabelecida naquele continente, e a partir dali o continente africano começa a ser alcançado pelo Evangelho. Mas algo ainda maior que Deus não me falou quando eu terminei esse sermão sexta-feira, Ele me falou hoje de manhã. Ele disse: Bruno, tem mais um propósito que você precisa falar para a igreja. Sabe qual é? Filipe não tinha noção de que quando ele saiu de Samaria, de meio de um avivamento, para ir para o deserto, para pregar para um alto oficial do governo da África, ele não sabia que em 2024 a Igreja Atitude estaria em setembro inaugurando a sua 3ª igreja na África. Sabe onde que começou essas igrejas? Começou em Atos 8, quando Filipe permitiu que Deus interferisse na vida dele, quando o eunuco permitiu que Deus interferisse na vida dele. A decisão desses homens está permitindo que eu e você possamos plantar igrejas naquele continente, transformar a África para a glória do Senhor Jesus. Você pode celebrar o Senhor por esse propósito? É isso que acontece, é isso que acontece. Você não tem noção dos propósitos que se cumprem quando você decide obedecer a Deus. Você não tem noção do que vai acontecer quando você decidir se batizar, na tua parentela, na vida dos teus amigos, dos ambientes que você está. Você não tem noção do que vai acontecer quando você abrir a tua casa para uma célula. Você não tem noção do que vai acontecer quando você decidir parar de procrastinar o que você já sabe que Deus espera de você. Quando você decidir obedecer, há propósitos grandiosos para se cumprir. Se você crer isso, diga: eu creio, pastor. Por isso eu quero orar por você.
eu quero te dar a oportunidade de hoje interromper uma estação de procrastinação e estabelecer uma estação de obediência imediata. Destravar o que o Senhor tem para você, desbloquear o que o Senhor tem para você, liberar os céus sobre a sua vida. Eu quero orar com todos aqui.